É. Lógico que tivemos um probleminha aqui com a internet, mas já voltamos. Fingimos que nada aconteceu. Estamos aqui de volta. A internet quis brincar com a gente hoje. Tava demorando, né? Tava demorando. Fingimos que nada aconteceu. Voltamos do início. Sejam todos bem-vindos de volta novamente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, boa noite. Fingimos que nada aconteceu, estamos aqui novamente. Márcio, mande o seu convite de novo para mim, por favor. Né? A internet decidiu cair e a gente finge que nada aconteceu. Essa aqui novamente, já aceitei o seu convite. E a minha internet estava no 5G, hein? Voltamos! Ai, ai. Exato. Começamos novamente. Enfim, não sei onde vocês pararam, onde que parou aí tudo, mas. Para mim, parou quando você falou que você tinha acabado de se formar É. e lembrava como se fosse E, ontem. enfim, nesse dia eu recebi o meu primeiro contato de clientes para trabalhar com personal training e já vi que era algo que eu gostaria de, de, de me especializar, né? E isso foi mais ou menos em 2006 e eu tive sempre uma vivência de arte marcial. Enfim, meus pais são atletas também. O meu pai, hoje em dia, ele é técnico da seleção brasileira de atletismo, do salto em altura, ainda exerce. A minha mãe já não exerce mais. E fui dando continuidade nessa parte do personal training, com musculação tradicional. E fui aprendendo na prática, né? Fui errando e acertando comigo e até com alguns clientes, infelizmente. Exato, ó. Nunca, né? A Quem gente tá nunca? aí para isso, né? Para bater a cara. E aí cheguei, exato. Que atire a primeira E aí pedra. chegou um momento na minha carreira que eu não tinha mais o que fazer na musculação. Eu não sabia o que fazer. Era aquela fase de que todo mundo queria ser um bodybuilder, de usar aquelas regatas finas, enfim. É, e aí eu estava super desacreditado na minha carreira, não sabia mais, estava com poucos alunos, estava desmotivado. E teve, teve um momento que eu estava zapeando no telefone e vi um grande amigo, que na verdade eu até chamo ele como um dos meus mentores dentro dessa metodologia, e que é o André Grillo. Ele já fazia parte dessa metodologia há mais tempo do que eu, e eu sempre via ele divulgando essa metodologia, que era uma coisa que eu não sabia o que, que era. Eu não tinha noção, mas eu estava tão desacreditado na profissão que eu já tinha mandado currículos para empresas de equipamentos de ginástica de shopping, dessas representante de vendas, já Representante de tinha mandado vendas. currículo para tentar Nada a ver. mudar total da área. E falei, vou ver o que é esse negócio aí que o Grilo fica postando toda hora. Enfim, me inscrevi num curso, que foi o curso que você fez há 2 semanas atrás, e ali conheci o meu segundo mentor, que é o Fernando Jäger, o FJ, que, cara, tem coisas que ele fala ali no curso que muda. Fernando, deixa eu falar, o Fernando, nesse primeiro dia que a gente chega lá no curso, É, ele já chega com o pé no peito, né? O profissional que chega ali no momento que o Márcio falou, assim, meio sem rumo, meio desacreditado, já toma um sacode que ele fala assim: olha, já põe a cabeça para pensar e fala assim: ou eu realmente saio da área e vou procurar outra coisa, ou eu tomo um rumo na minha vida e encaro isso aqui para valer e encaro isso como sendo realmente uma missão da minha vida. E eu acho que foi isso que exato. aconteceu com você, né? E não conhecia a metodologia da IHP. Eu estava lá pelo Fernando e pelo Grilo, pelo André Grilo, e foi.
fui me identificando cada vez mais com essa metodologia, que foi a metodologia que eu escolhi para mim, tanto que eu represento agora essa metodologia também, né, com muito orgulho e muito agradecimento também. E E o que que é? E quando você estava fazendo quando você estava estudando essa metodologia que você falou que hoje em dia você representa, o que que ela por que que ela te encantou a ponto de você chegar e olhar e falar assim, pô, hoje eu represento ela? Para você representar uma metodologia hoje que ela é internacional, gente, deixa eu explicar para vocês. Essa metodologia, a IHP, é Institute of Human Performance. É uma metodologia internacional, né, que ela foi criada pelo Juan Carlos Santana, que ele é um cubano, que ele mora nos Estados Unidos hoje, né, em Boca Raton, e o Fernando trouxe essa metodologia para o Brasil, né, e eles dão esse curso aqui no Brasil. Então, para você ser um dos representantes, você deve estudar muito a fundo. Né? Então, o que fez, por que ela te encantou? Quais são os ingredientes que ela tem ali que tocaram o seu coração para você mergulhar a fundo e falar assim, não, realmente esse negócio aqui... Tipo, que a mobilidade me tocou a fundo, daí eu falo assim, tipo, vou mergulhar nesse negócio aqui, porque realmente me tocou. Eu tive a questão da minha cura. E você, o que te tocou para você falar, nossa, isso aqui é o que eu quero para minha vida? A metodologia que o Santana criou, e esse aí é o meu terceiro mentor, e é o cara que está um high level, tá? O Santana, vem o Fernando, e depois vem o Grilo ali. O Grilo já está quase assim com o Fê, né? Mas não deixa o Fê ouvir isso. Enfim, o que me encantou de verdade na metodologia foi a utilização da musculação também. Então, eu sempre fui amante da musculação. O ferro, enfim, dumbbells, barra, eu sempre gostei dessa parte, né? Porque foi o que eu comecei a fazer desde que eu saí da faculdade, foi o que eu comecei a aplicar, foi o que eu comecei a treinar em mim, além de treinar a arte marcial. E quando eu cheguei para fazer o curso, eu já fui com o pé atrás, achando que era só um curso de treinamento funcional e eu ia começar a fazer coisas circenses e circuitos. E eu falei, putz, eu já sou magro, eu vou ficar mais magro ainda, ferrou, não vou gostar disso daqui, não. A IHP, ela trabalha também com musculação. O que a gente gosta de dizer é que a gente não é amante de só um aparelho ou de só um material. A gente gosta da musculação tradicional, a gente gosta do kettlebell, a gente gosta do TRX, elásticos, pliometria, trabalho calistênico, mobilidade. A gente engloba, a nossa metodologia engloba todas as ferramentas dentro de um treino, de uma maneira bem inteligente, entendeu? E eficaz, se aplicada corretamente. Exatamente. Então, porque a maioria das pessoas, primeiro que tem aquela briga, né? Ou é musculação ou é treinamento funcional. Então, primeiro tem aquela concorrência, né? O cara sai da musculação porque ele não gosta da musculação mais, então ele vai para o treinamento funcional, e aí ele começa, e o cara da musculação fala mal do treinamento funcional, e o treinamento funcional fala mal da musculação. Então, já tem uma coisa que é muito legal aí, que dá para unir os dois mundos. Então, eu consigo usar a musculação, tanto que eu fui lá na academia, né? Fui treinar lá antes de até fazer o curso, e eu vi que tinha máquina de musculação. Eu falei, olha, então você consegue usar a máquina, o treino de força nas máquinas, junto com os pesos livres e todos os elásticos, todos os acessórios. Isso também eu achei muito legal. Então, dá para unir toda a força. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que eu já fiz curso de todos os melhores que tem aqui no Brasil, Core 360, Arte da Força, todos esses eu já fiz. E eu nunca tinha visto um trabalho de periodização tão completo como eu vi na IHP, que você pode aplicar para atletas, não só atletas, para atletas amadores, que eu acho que tem a parte dos atletas profissionais, mas a nossa realidade é trabalhar com atletas amadores. Que nem aqui, ó. Graças a Deus, corri minha primeira meia maratona aos 54 anos. A minha realidade não é trabalhar com atletas, mas eu sei que tem muita gente. O cara que joga o futebol e disputa o campeonato do Society.
o cara que disputa o campeonato de tênis, o cara que corre a corrida de aventura, né? Então, eu lembro do periodização, quer dizer, eu não lembro. Eu sei que eu tive essa matéria na faculdade. Mativieve, Bompa. Eu não lembro de... Exatamente, eu sei que eu tive essa matéria na faculdade. E eu vi que essa metodologia, além de mostrar que eu posso dar o treino para a velhinha na casa, para a idosa na casa, na sala dela, eu também posso, eu consigo montar uma periodização onde entra um treino de força, um treino de resistência, um treino de hipertrofia e todas as valências voltado para um objetivo onde eu tenho macrociclo, mesociclo, tudo isso eu gostaria que você explicasse um pouco mais, que esse é o grande diferencial, principalmente para a galera que trabalha com performance. Né? Um cara que surfa, um cara que faz tudo, então explica um pouquinho para a gente, isso que é muito interessante, porque, gente, não tem. Na nossa área não tem. Tem aqueles cursos que fazem qualidade de vida, tal, não sei o quê, mas um específico que te dá ferramentas para você trabalhar com resultados, eu não estou puxando o saco, não. É que eu fui lá, fiz o curso a convite do Fernando e eu nunca tinha visto um negócio organizado como esse. A, a sabedoria do Santana, ela foi tamanha que ele conseguiu organizar e periodizar os treinos de uma forma muito simples. Eu gosto de falar isso, que a IHP, ela não complica nada. Tudo que é complicado, ele achou uma maneira de simplificar e deixar muito fácil, desde que você pratique essa simplicidade, você vai começar a dominar essa nossa metodologia. E para quem é a IHP? Porque muitas pessoas acham que a IHP é só para alta performance, e não é. Eu me lembro de uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, e a academia lá é incrível, o centro de treinamento. Não tem nada de diferente, mas a energia do lugar é diferente. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava olhando o treino lá do pessoal. O Santana estava trabalhando, estava dando treino, e os profissionais dele também. E eles deixam as fichas de treino numa bancada. E nesse dia tinham alguns alunos, mas tinha um lutador do UFC, e era do UFC mesmo, eu não vou nem citar o nome, mas ele era do UFC, e uma senhora de uns 70 anos. E eu fui bater o olho no treino deles. E o esqueleto do treino e praticamente todos os exercícios eram os mesmos. Por quê? Tanto o lutador do UFC quanto a senhora estavam na mesma fase de treinamento. A diferença é que o lutador do UFC tinha alguma coisa específica de arte marcial, de luta, do que ele usava, e a senhora tinha alguma coisa específica que ela ia usar para a vida, como carregar uma sacolinha, um pezinho que representava uma sacola. Então, algumas coisas que ficam mistificadas com a IHP, por conta do Fernando estar trabalhando em alto nível agora, precisa acabar. A IHP não é só alto nível. A IHP ela serve para todos os públicos, tanto os atletas, quanto os atletas amadores, quanto o público da qualidade de vida. Eu tenho clientes, alguns atletas, tenho clientes da qualidade de vida e eu tenho um dos meus clientes que faz pesca esportiva. E eu aplico IHP para esse cliente que faz pesca esportiva. Então, dentro da nossa periodização, eu consigo trabalhar algumas coisas específicas para que ele consiga melhorar na pesca, para que a senhorinha consiga melhorar no dia a dia, entrando dentro de um carro, saindo, carregando as compras, guardando as compras, entendeu? Tudo vai. É que você vai adaptar de acordo com a individualidade do cliente, né? Do nível Exato. de treinamento do cliente. Né? Você vai adaptar a carga, você vai adaptar o tipo de exercício, tudo mais. A organização, ela segue mais ou menos um mesmo padrão de A acordo com a organização é a fase mesma do para todos, treinamento. porque todos somos seres humanos. Alguns são atletas de alto nível e outros não, mas a organização é a mesma. Os exercícios são praticamente os mesmos. Por quê? Porque a gente empurra, a gente puxa e a gente usa a perna. Então, a única diferença é essa. A especificidade do que a sua realidade vai trazer para o treino. Pode ser
Então, os exercícios eles são organizados dentro dos padrões. De puxar, de empurrar e no Exatamente. nos padrões de perna. Explica isso para a galera, para eles entenderem, porque a maioria Sim. não conhece, né? Como que é A feita essa nossa divisão? divisão de treinos, ela é assim, é uma divisão de 3 dias, que podem ou não ser consecutivos, mas a gente gosta de fazer, de repente, segunda, quarta e sexta, mas também dá para fazer, enfim, 2 vezes por semana. Sim, pode ser outro, mas o básico, né? Vamos supor um esqueleto A gente básico, não né? divide os nossos treinos como músculos. A gente divide por ação muscular. Então, a ação de empurrar pode ser feita para cima, pode ser feita para frente, pode ser feita para baixo. A ação de puxar a mesma coisa em 3 vetores. E a parte de pernas a gente gosta de dividir bipodal, anteroposterior e predominância de quadril. Então, sempre dividimos em 3 ações e 3 vetores de força também. E os planos, aí alterna os planos, legal. E aí dentro disso Exato. Aí a faz gente as pode brincar com tudo. A organizações. gente pode brincar com a parte do 3D Maps do Gary Gray. A gente pode brincar com a parte do Santi, do Proceedus. A gente a gente gosta, é o que eu acabei de falar. A gente gosta de trabalhar com tudo. A gente não tem apego emocional por nenhum aparelho. Enfim, tudo que vai agregar para eu deixar o meu cliente melhor, para eu deixar o meu atleta com uma performance mais avançada, um pouco melhor, eu vou fazer, eu vou utilizar para que ele consiga alcançar os objetivos dele. Eu lembro também que ele falou bastante no curso sobre a parte do core, né? Muita estabilidade a parte da estabilidade, que trabalha muito, né? Da fundação do corpo, também, que eu achei que é muito importante. Porque uma coisa que me deixa muito desacreditada na área, que acontece muito com a mobilidade também, que é essa parte de tipo, eu vejo alguma coisa, principalmente nessa era de internet, de YouTube, eu vejo alguma coisa e eu acho que eu sei fazer, né? Com a mobilidade, isso me. Principalmente quando a pessoa me vê fazendo pesos e rails. A pessoa só me vê ali parada fazendo uma careta, né? E acha que sabe. É tipo, o que, que essa louca tá fazendo? Né? E acha que, tipo, vai me ver ali fazendo um movimento de subir e descer a perna, não sabe que tá fazendo força nenhuma e vai lá e quer replicar. Né? A mesma coisa, vê lá um exercício, não sabe no meio do Exato. contexto o que está acontecendo, vai lá e replica. E aí, quando eu estava fazendo lá o curso e vendo o FJ explicar todo o contexto, aí ele lá, te dou 18, 16 semanas para você fazer, com um objetivo tal. Como que você faz? Te dou 8 semanas com objetivo tal, o que, que você faz? Tem aqui a descarga tal. Eu falei, olha que interessante toda essa organização. Então, gente, foi-se o tempo que a gente não tinha ferramentas, né? Foi-se o tempo que era pegar um monte de... Quando eu me formei em 2020, a gente só tinha musculação para dar, e era step, né? Veio a aeróbica e eu já peguei a fase do step, né? E Uhum. era isso que a gente tinha para fazer. Depois veio alguma coisinha. Hoje não, hoje tem como se aprofundar. Né? Hoje tem estudo, hoje tem material para você ter resultado. Então, é o que eu falei na live de terça-feira com o Bruno, eu não admito como no mundo de hoje as pessoas Exato. não querem estudar, né? Né? E aí eu vi um negócio tanto que eu falei assim, cara, eu quero fazer uma live para mostrar que tipo tem, se você gosta de treinamento funcional, se você quer, e é isso que você gosta de trabalhar, poxa, que legal. Vamos mostrar que tem que divulgar do mesmo jeito que a mobilidade é a mesma coisa, não é só fazer um negocinho aqui, um negocinho ali, sem intenção, sem nada. Não, tem uma organização de treino, tem um porquê, tem conceito envolvido, tem um monte de coisa Oh, Thaís, para fazer. E e quando mesmo, você. mesmo Pode porque falar. é uma coisa que o Fê fala muito no curso, estava tudo ótimo, até antes da pandemia. Veio a pandemia, as academias fecharam. E vocês, como sobreviveram? Vocês, vocês carregavam o teu carro com, hoje eu vou colocar aqui um leg press no meu carro, vou pegar também um pulley e também, vamos pegar umas 10 barras de 20 e levar para casa do cliente. Como é que eu gostaria de saber como é que esse pessoal conseguiu se virar sem a academia?
entendeu? E isso, agora puxando muito a sardinha para a nossa metodologia, a gente consegue trabalhar mais uma vez com calistênico, com elásticos, com peso, com pezinho, a gente com TRX e também agora com essa parte da mobilidade, né? Da parte da sua mobilidade. Eu posso muito bem fazer um treino para um cliente que não tem nada na casa dele, só com o peso do corpo e com mobilidade. Não, É isso que eu ia entendeu? falar. Tem, primeiro, como que era a sua visão da mobilidade antes e depois que eu fui lá, né, conversar com vocês lá Mudou alguma coisa na visão da mobilidade depois que eu fui lá na competition? Tá. Apesar de eu ter feito sempre arte marcial na minha vida e saber que eu preciso de um alongamento, enfim, de flexibilidade, a minha visão de mobilidade era totalmente diferente. A minha mobilidade era basicamente rodar o braço e rodar a perna e, enfim, e achava que estava pronto para treinar. Você estava dando o curso, você viu a maneira como a gente estava tentando pensar e colocar a sua metodologia dentro da nossa, né? Porque a nossa metodologia cabe tudo. Só que algumas coisas sim, Isso, ok, dá para fazer. Outras, como o Peels and Rails, enfim, que é uma coisa mais trabalhosa para fazer, não caberia dentro do nosso treino, dentro da estrutura. Dentro, sim. fora. Não, mas nem tem como. Isso que eu ia falar, que eu achei muito legal, porque uma das maiores dúvidas das pessoas é como que eu faço para colocar o treino, dá para colocar o treino a mobilidade dentro do treino de funcional? E uma coisa que eu achei muito interessante dentro da metodologia de vocês é que tem espaço para colocar os exercícios de mobilidade dentro do treino de mobilidade. É lógico que não dá para colocar todas as técnicas Exato. como um Peels and Rails, que é muito específico. Mas eu consigo colocar o CARS no meio, eu consigo colocar um exercício de controle da amplitude no meio, e isso eu achei muito interessante, porque até então, na minha visão até do treinamento funcional, era algo mais complicado. Porque ou eu colocava um CARS como aquecimento, ou eu colocava uma coisa ou outra no meio do treino de força mesmo, mas abriu até a minha própria cabeça de como encaixar os exercícios de mobilidade, de controle de força, tirando a única técnica que realmente não dá para encaixar muito bem o Pace and Race, mas as outras dentro de um treino de funcional. Isso abriu a minha cabeça de uma forma muito Sim, interessante. desde que eu não conflita o que eu estou treinando no dia, vamos supor, estou fazendo um treino de empurra, eu não vou fazer nenhum CARS de ombro, nenhum CARS, enfim, de torácica. Eu vou para a parte de baixo. Eu vou fazer um CARSzinho de tornozelo, eu vou fazer o CARS de dedos, do pé, entendeu? Desde que não conflite com nenhuma parte que eu estou usando no dia, posso mandar bala. Posso mandar bala. Isso é a beleza também da parte da EHP e da parte da sua mobilidade, né? Que a gente trabalha o corpo todo dia. Isso, mas isso que é interessante da organização da IHP. Porque num treino normal, o que a gente pensa? A pessoa vai treinar todos, vamos supor assim, os padrões que são a parte de cima ou a parte de baixo, ela não vai, ou ela vai usar o mesmo grupo, que daí não seria interessante. Mas vocês fazem uma alternância ali com as descargas que cabe isso. Isso eu achei muito interessante, muito inteligente. E eu falei, olha, isso eu não tinha visto, com estímulos diferentes. Exatamente, isso eu não vi. A galera que tá aqui, que não conhece, vale a pena seguir o perfil, né? E ver mais para entender mais sobre esse lance dessa organização da metodologia deles, porque realmente é, é diferente. É diferente e dá para treinar com todos os tipos de cliente, todos os tipos de cliente, desde o cara da alta performance até o idoso, a pessoa que quer qualidade de vida e tal. E fala um pouquinho também, que eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que tem a questão tem o módulo 1,
né? Que é o que eu fiz. Agora a gente vai ter o módulo 2, que é a parte dos exercícios, e tem também, para quem se interessa, a parte do mentorship lá nos Estados Unidos. Como que é essa experiência? Essa parte enfim, todos os cursos são ótimos, inclusive os que a gente faz aqui no Brasil, né? Como eu te falei, o módulo 1, que é com o Fê, é uma porrada, assim, você já chega tomando porrada, pedrada, teve gente que até chorou em alguns cursos aí, que a gente adora que ainda acontece, que a gente sabe que conseguiu tocar o coração da pessoa. E módulo 2, praticamente prático 100%, você vai aprender mais de, sei lá, deve ter mais de 100 exercícios e você vai mexer com bola suíça, com elásticos, com calistênicos, vai aprender os nossos protocolos, que são algumas sequências de exercícios que o Santana criou para dar uma pitadinha da IHP em alguma coisa calistênica, enfim, alguma coisa com elástico. E a parte do mentorship, que infelizmente por conta da pandemia não estava rolando, mas talvez, quem sabe esse ano aconteça, que a gente ainda está vendo, a gente fica imerso uma semana dentro da Academia do Santana, que fica em Boca Raton, na Flórida. Enfim, é ótimo porque você bebe da fonte, você aprende direto com ele e é incrível, né? E além do Santana, tem o Fernando junto com a gente e, putz, aí tem o Grilo, às vezes eu também estou junto, tá o grupo todo. Então, é muito gostoso. Sempre você está fazendo uma coisa bacana, ou você está treinando, ou você senta para jantar e de repente já está falando sobre treinamento também. E, então, é uma semana falando de treinamento. E assim, sempre que eu vou para lá, eu aprendo uma coisa nova com eles. Eles estão sempre se renovando, sempre criando novas coisas. E tem muitos atletas que treinam lá, né? Então eles estão sempre se renovando. O próprio. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui nos comentários que a gente vai responder. Santana. O Santana, ele era atleta, né? É. Ele era atleta. O Santana começou como judoca, depois ele virou boxeador e depois ele foi da seleção olímpica de LPO. Então, Tá. Então ele tem essa base, tem essa base. E competição mesmo. é uma das coisas também que me atraiu muito na metodologia foi que dos 3 mentores que eu tenho, 2 são da arte marcial, né? O Fernando veio aí do Taekwondo e o Santana veio dessa parte do judô e do boxe. Entendi. Ah, interessante. Certo. Então, e quando que abre a próxima turma? Agora a gente vai ter o módulo 2, dia 9 e 10. Eu acho que a primeira turma é em maio, né? 29 e 30 de maio. 28 e 29, 7, 28 e 9 de maio. Aqui, ó. Quando entendemos os conceitos de cada estímulo de treino, fica muito mais fácil para organizar a sessão de treino e periodização de forma eficiente, sem perder tempo com o que não precisa. Exatamente. Gente, não tem mais essa de chegar e fazer qualquer coisa. Nós estamos no ano de 2022. Exato. E 2022. simplificar tudo. Ontem eu estava vindo embora aqui para casa, já era, sei lá, acho que umas 9 horas da noite. Vi um jovem tirando uma barra de dentro do carro dele, um step, e eu pensei, putz, já foi o tempo que eu fazia isso. Hoje em dia eu ando com o meu kit de elásticos do Santana para dar aula em prédio e eu faço um treino todo enfim, com o meu parzinho de elásticos, entendeu? O simples, o simples que funciona é o que a gente costuma fazer. E tem dado certo. E agora tem dado super certo. Quanto é o mínimo necessário para atingir o mesmo objetivo? Treinar mais não é treinar melhor. Com certeza. Com certeza. O que é que a gente estava falando lá no curso? Quando você vai para uma academia tradicional e você começa a fazer os exercícios e as pessoas começam a olhar para você, é que você está no caminho certo. Gente, eu rodo algumas academias hoje em dia dando aula e
treino também em algumas academias. E a gente já falou sobre isso, mas a gente precisa se unir mais. E a classe precisa se unir mais e precisa se especializar, porque eu tenho visto alguns absurdos que, olha, tudo bem que para os olhos das pessoas eu estou fazendo o meu absurdo quando eu estou empurrando ali o cabo, enfim, estou fazendo uma rotação, eles não entendem o que eu estou fazendo, mas é uma coisa que vai além, sabe? É o que eu falei para você no comecinho, tá? Não tá mais no treinamento funcional da coisa, tá quase no modo circense da parada. Então, eu acho que a classe precisa se unir mais. E, em vez de você apontar o dedo para a pessoa, ver que tem 3 apontados para você enquanto você está apontando o seu e se especializar, se especializar, se especializar. A gente precisa se unir e se especializar. Eu acho que a minha vida mudou a partir do momento que eu parei de pensar em exercício, parei de estudar exercício e comecei a estudar o corpo humano. Aí mudou. Quando eu parei de pensar naquele exercício que vai pegar tal coisa, eu comecei a pensar no que meu corpo é capaz de fazer, do que meu corpo precisa e como que ele funciona. Então, só nessa mudada de visão, eu acho que você já vê o quanto que você precisa estudar. Porque o corpo humano é muito mais complexo do que um sistema de alavancas. Primeiro, porque quando a gente pensa em corpo humano, né, em movimento tridimensional, a gente já tira um monte de coisa. De quando a gente pensa em rotação e muita coisa, já não é mais nada quadrado. Exato. Né? Não tem como. Na minha região, praticamente não existe essa visão integrada de treinamento. Ainda o alongamento estático de 10 segundos para treinar. E essa é a parte mais difícil, gente. E assim, se a gente for ficar pensando no outro, né? No que o outro está fazendo, no que o outro está... A gente não vai sair do lugar. A mudança começa na gente. Né? O que eu estou fazendo? O que eu quero melhor para mim e eu quero melhor para o meu aluno. Se o cara tá pegando a barra, né? É difícil. Uma coisa que salvou a minha vida foi eu ter saído de academia. Porque eu parei de ver absurdo e parei de passar Eu nervoso. ainda vou, viu? Depois que eu comecei então, depois que eu parei de trabalhar que eu comecei a trabalhar com mobilidade, então, que eu via o negócio que tipo machucava as pessoas. Quando eu vou explicar uma coisa rapidinho, muito engraçada. Eu comecei a trabalhar com mobilidade, né? Aí a Thaís ia lá pro cantinho fazer. Imagina se um exercício de funcional já dá polêmica, imagina eu fazer os meus exercícios do cantinho ali do alongamento, né? Era só cutuco no canto pro lado. Beleza. Beleza. Aí, o que começou a acontecer? A Thaís começava a cuidar dos quebradinhos. Eu já era conhecida como a Thaís quebra. Chegava um aluno novo para mim, olha lá, mais um quebradinho chegou. Era assim. Aí o aluno ficava, um aluno do próprio professor ia treinar comigo. Então, vai lá treinar com a Thaís, porque você se machucou e eu não consigo resolver o seu problema. Então, eu começava a ver os absurdos. E aí ficava nervosa por dentro, porque eu já evitava, eu falava que eu queria treinar igual, eu queria ter aqueles igual de cavalo que anda na rua, sabe? De charrete, aquele negocinho que não olha para o lado, e a visão periférica tipo, tinha que ser destreinada, né? Ficava assim, por quê? Porque então parei de ir pra academia, parei de passar nervoso. Qualquer dia a gente Parei vai de marcar, passar vamos treinar nós dois em uma academia, enquanto um treina, o outro filma, para ficar vendo o que está acontecendo ao redor. Não, vou passar nervoso, socorro, mas é isso. Então a gente tem que fazer o quê? A gente não pode mudar os outros, entendeu? A gente não pode estar ali, ficar preocupado com o treino do outro, se o outro está machucando, não. O que a gente pode fazer? Se responsabilizar pelo o que a gente está fazendo. Estudar, estudar. Estudar vale investimento. Quando você estuda, você investe, você se qualifica e aí você se torna mais. Você tem uma força interior que você fala, cara, eu sei o que eu estou fazendo agora. Né? Então você cobra mais, você entrega um trabalho melhor, você entrega mais resultado, seja
não só não machucando o seu cliente, Sim, como trazendo mais resultado de performance. Né? O cara que vai é o tema, na Pode verdade, da falar. live, né? Por que que a gente escolhe uma metodologia para trabalhar? Porque é uma metodologia que ela vem mostrando resultado abrangentes, não só, enfim, no Brasil, como, enfim, como em todo, na verdade, a IHP, a América Latina, praticamente toda, e Estados Unidos. E eu, particularmente, trabalho com a metodologia porque eu me sinto, eu me sinto como recebido por uma família. Se eu tiver algum problema, se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver qualquer coisa que eu precise perguntar para alguém, eu tenho esse recurso, entendeu? Basicamente eu também abracei a IHP porque eu precisava correr do lado de alguém. Ser personal trainer somente é uma coisa, é uma luta solitária numa arena com um monte de inimigo. Então, eu estava me sentindo muito acuado, mesmo eu manjando de musculação, já tendo experiência, e eu precisava fazer parte de algo maior, entendeu? E aí a IHP veio assim, ela veio num momento da minha vida que me salvou de muitas coisas. E hoje em dia eu me sinto muito acolhido por essa família. Eu acho válido, se você não trabalha com uma metodologia, escolher uma metodologia para trabalhar. E não tem que ser a nossa metodologia, tem que ser a metodologia que seja melhor para você. A IHP é melhor para mim, a mobilidade é melhor para a Thaís. Você vai achar a sua metodologia onde você vai se sentir seguro e vai mandar bala. É só dessa maneira que a gente. Tem que fazer. Eu acho assim, tem que ser uma coisa que faça sentido. Não só sentido no sentido de. Não só sentido no sentido, óbvio. Mas assim, do que você procura. Né? É que a gente está falando de coisas diferentes, né? A mobilidade é uma coisa, o funcional é outra, mas tem fundamento. Né? A IHP ela tem fundamento no que ela faz. Né? A mobilidade específica tem fundamento no que ela faz. Então, eu gosto de trabalhar com funcional. Então, eu vou fazer cursos que eu olho e que tem fundamento naquilo que está falando. Porque eu já vi cursos de mobilidade que vendem mobilidade onde você vê que. Sim, Né? Eu não vou falar, eu falo, meu, às vezes as pessoas mandam coisas para mim e eu falo, não tenho, não vou comentar. Eu sei o que eu faço, né? Eu falo só, o resto eu falo só lamento. Eu sei o que eu faço. Então, quando você está procurando, eu acho que é assim, você tá seguro? Se alguém viesse perguntar para você o que você faz, sobre o que você faz, você está seguro? Se você não exato. está seguro, você tem que estudar. Então, procure ser uma coisa. Se você foi é igual que fala, foi a coisa da live da oportunidade na terça-feira. Se você está satisfeito com o que você está fazendo, continue. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo, o Uhum. que você vai fazer para melhorar? Na nossa área, existem duas coisas. Uma é estudar. E quando você estuda, você se sente seguro para ir atrás daquilo que você quer. A outra é eu já sei o suficiente, se eu já sei o suficiente, eu não tenho ainda aquilo, eu tenho que procurar estratégias de marketing ou de divulgação do meu trabalho para ser melhor. E fazer parte de um time ajuda você a se fortalecer, né, Exatamente. para ir E em frente. o, Então, eu estou muito contente, assim como a maioria dos treinadores da nossa metodologia que eu tenho contato, eles também estão bem contentes de você agora fazer parte do nosso elenco também, né? E você sabe muito bem que eu estava lesionado no seu curso, estava com meu ombro esquerdo péssimo e depois do seu curso eu já senti uma melhora. Enfim, eu tenho feito todo o trabalho, eu tenho feito as aulas e meu ombro parou de doer. Eu ainda vou treinar jiu-jitsu e faço todos os movimentos do CARS antes de treinar. Não tenho sentido mais nada. E a minha arte marcial, que é o jiu-jitsu, as finalizações, elas são baseadas
em movimentos onde a articulação não pode mais ir. E então eu pensei, porra, por que eu não estou fazendo mobilidade específica ainda? Se eu se eu gosto de fazer uma arte marcial, onde são as articulações que são recrutadas de uma maneira tão agressiva? Ah! E aí comecei, e ó, tá, não tenho mais dores, estou praticamente um menino treinando, graças a Deus. Graças a você. Agora que não tem a dor é partir para a performance articular, que é o terceiro, lembra Exatamente, o terceiro pilar? exatamente. Movimento, qualidade de Uhum. movimento e a performance. O André também. O André outro dia falou que ia me mandar até um textão, né, Grilo? Você falou assim, vou até responder essa caixinha aqui, porque senão ia mandar um textão. Que ele falou assim, ó, sentia bastante o pé durante a corrida. Hoje em dia, com o cardio, está muito melhor. Que ele falou que ele não sente mais dor no joelho, nem Tem não uma sei história aonde, nem no engraçada que tornozelo. aconteceu essa semana lá na academia. Eu estava dando aula e terminei uma aula, o Grilo ia correr. E tem uma cliente minha de consultoria que ela é daquelas piadistas. O Grilo estava fazendo cars de tornozelo, joelho, antes de correr. Estava sentadinho perto das esteiras e essa moça passou por ele e falou: Ah, você nem treina. Você só fica aí rodando a perninha. Você não faz nada, não sei o quê, não sei o quê. E, pô, o Grilo é triatleta, né, meu? Tava se preparando para correr, para treinar um regenerativo de 2 horas. Aí ele começou a correr e tal, eu saí, ele falou, China, terminei minha corrida, a moça tava lá assim na esteira. Ah, ah, me imitando, me imitando, só que com o punho. Aí a gente pegou ela, ontem a gente pegou ela, falou, então você estava fazendo carne sem nem saber o que que era. Tava só rodando o punhozinho porque viu o Grilo fazendo? É, se ele tá fazendo é porque deve ser bom. Então é bom você me passar isso logo no meu próximo treino. Eu falei, pode deixar, você vai ver. É contagiante, é contagiante, é contagiante esse Exatamente. negócio, entendi. Muito bom, muito bom. Não, é isso, é pequenas sementinhas que a gente vai plantando. E eu falo, né? Na mobilidade é o seguinte: não precisa acreditar em mim. Faz, testa, Sim. testa por você. Só que não vale fazer uma vez. Vai fazendo e tire as suas próprias conclusões. Se não Sim. funcionar, você para. Mas eu acho muito difícil a pessoa que faz. É que faz tempo que eu não faço. Mas depois, no próximo lançamento, eu vou fazer os 21 dias de CARS de novo. Eu faço sempre um desafio 21 dias de sequência CARS. Eu duvido que se você fizer 21 dias da sequência completa consecutivos, que você não vai ter Em 2 melhoras. dias de curso, a gente já Né? sente Não melhoras? tem. Exatamente. É aquela coisa. Nosso corpo é maravilhoso. Nosso corpo é maravilhoso. Não tem. E é o quê? Por que eu tenho essa segurança? Porque tem embasamento. Eu não falo para você a pessoa fazer o CARS porque o CARS é porque eu acho que é bom. Né? Ah, faz o CARS porque eu acho que é bom. Não, tem um embasamento fisiológico do porquê que aquele movimento daquele jeito, não só um giro do braço é importante, porque tem um embasamento fisiológico do que até o Simael mandou uma mensagem para mim outro dia, né, sobre a produção do líquido sinovial e tal, se era importante. Eu falei assim, cara, o CARS é a melhor coisa para fazer você trazer o Exatamente. líquido sinovial de volta, né? É o movimento ali na membrana da cápsula articular que vai fazer a produção do. Exatamente. É isso, entendeu? Dai, eu quero aprender tudo isso. Para você aprender sobre o treinamento funcional, a metodologia do treinamento funcional, @IHPoficial. Para você aprender mais sobre a mobilidade específica, se inscreve no link da minha bio, que está aqui no perfil da Thaís Pacheco Personal, que semana que vem eu vou começar um evento online gratuito explicando mais sobre a mobilidade específica. CARS é a base de tudo. Todo mundo deve aprender a fazer, a Camila. O CARS é o começo, né? O começo. É o começo Esse é o para o começo, bichinho jiu-jitsu é o te picar. final. Jiu-jitsu é onde não pode mais ir, a O articulação não vai jiu-jitsu. mais ali. Não, o jiu-jitsu tem os Sem dúvida, então benefícios é do muito, CARS. viu? Vou te Né? falar. E o incrível também do CARS é que a gente estava conversando sobre alguns casos que. Olha o Fê aí dando boa noite. E aí, Fê, tudo bem? Boa noite, Fê. Um dos meus casos
que foi até o que eu pedi ajuda para você, foi da minha aluna que toca piano, que ela, enfim, estava com uma super dor no polegar, e eu não tinha certeza se era possível fazer um CARS para os dedos também, e aí você já me mostrou algumas coisas também, né? É incrível, tanto a sua metodologia de trabalho quanto a minha, porque a gente pode utilizar com todo mundo. E eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei surpreendido também por poder ter essas possibilidades de trabalhar o CARS com os dedos. E a gente tem feito há 2 semanas e ela já está apresentando melhoras, tá? Uhum. Dá para fazer tudo, tudo, tudo. Né? Essa é a questão que eu acho que tem muito na metodologia de vocês. Quando você entende o conceito do negócio, né? Não é o você decorar exercício. Não é você. Até porque não tem como decorar exercício, porque são Exato. infinitas possibilidades. Né? Você falou assim para mim: eu tenho uma aluna que ela tá com problema no dedo porque ela é pianista, ela tá com dor. Cara, para qualquer coisa eu posso fazer. Eu tenho que pensar na articulação, no movimento que ela faz. Pô, piano, cara de dedo. Aqui, se fosse nesse dedo, aqui, né? Posso pensar em uma outra articulação, no punho com o dedo, faço uma. É isso. Quando você. Primeiro, eu estava pensando isso esses dias, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente fica meio engessado, né? Por exemplo, assim, eu quando estou aprendendo a metodologia da IHP, eu vou pegar aquele esqueleto lá Uhum. e eu vou montar o basicão, né? Vou pegar e vou nos exercícios básicos, eu vou, né, colar, vou pegar as 3 linhas lá e eu vou Exato. montar certinho, não sei o quê, e vou pegar aquele cliente, e aí eu vou montar outro, e vou montar outro, e vou montar outro. Já a mobilidade, eu já estou numa fase onde eu posso experimentar. Né? Eu já domino tanto o negócio como você na IHP, que agora eu já estou na fase de experimentação. Eu pego aquele cliente que eu sei que ele tem problema, pô, eu já posso juntar isso aqui já com isso aqui, porque eu sei que esse problema não é só de mobilidade, ele está com falta de fortalecimento muscular. Eu sei que eu não posso jogar uma carga super alta junto com o treino de pesos and raise, mas primeiro, nessa fase que ele está, ele não vai dar 100% de pesos and raise. E eu também não vou jogar 100% de um agachamento dele, mas eu posso fazer uma elevação pélvica junto com um pesos and raise Uhum. de Exato. Mas extensão de quadril. eu acho que é por isso que você se identificou com a gente da IHP e vice-versa, porque a gente é muito prático, a gente é muito de testar as coisas antes de, enfim, jogar para o cliente. A gente testa na gente as coisas. O Santana mesmo fala que a prática vem anos-luz antes da teoria, né? Eu gosto de usar até Sim. o exemplo do Isaac Newton. Ah, eu vou escrever aqui que hoje eu vou descobrir a gravidade. Então eu vou escrever que eu vou sentar na macieira e vou ver a maçã cair. Ele não fez isso. Ele foi lá no negócio da maçã e sentou e viu uma maçã cair, puf, e foi embora. E voltou e puf, outra caiu. E nisso ele viu umas 50.000 maçãs caírem, para depois ele fez, porra, é a gravidade. E pá, documentou. É lógico isso daí para mim. A prática vem antes da teoria. Exatamente. E você experimentar, exatamente. Deixa eu tentar isso aqui. Deixa, e se eu fizer isso aqui com isso aqui? Mas isso só vem a partir do momento que você, né, começa a estudar e começa a experienciar e tentar e ganhar Uhum. experiência no negócio. Você só fica com Exatamente, o tempo. exatamente. Alguma Então, consideração? Já passou uma hora, ó. Olha que rápido. Alguma consideração final para o pessoal que está aí, que gostaria que está aí nesse mundo do treinamento funcional, que gosta do esporte, né? Que não só tem alunos, porque muitos profissionais de educação física têm alunos que correm, tem alunos que praticam esporte, mas muitas vezes o próprio profissional pratica o seu esporte. Você faz a luta, o André faz o triatlo, mas eu conheço vários profissionais que praticam o seu próprio esporte, né? Então, às vezes, não é só procurar uma metodologia que vai ajudar aos seus alunos, mas também para ele próprio melhorar na sua performance. Então, fala aí uma consideração final para o galera, pessoal. vocês que, enfim, estão interessados em trabalhar com uma metodologia,
e uma metodologia que, para mim, é a melhor que existe, porque eu posso utilizar tudo, desde a musculação, que, enfim, é o que eu estava falando, eu sou apaixonado, até as coisas específicas do esporte ou do dia a dia. Hoje em dia eu tenho trabalhado muito com beach tenistas, futevôlei, tem um aluno do wakeboard também. Vocês que estão precisando de uma forma bem inteligente de montar os seus treinos e mesmo assim entregar resultado, ou vocês que estão querendo dar subir um degrauzinho a mais na carreira, vem ouvir a gente falar um pouco, vem ouvir o Fernando falar e, se possível, vamos todos para os Estados Unidos ouvir o Santana falar. É uma experiência incrível, assim. Eu acredito que no Brasil a única metodologia que faz essa excursão educacional para os Estados Unidos seja a IHP, tá? Não sei de treinamento funcional se eles têm esse, enfim, esse plus a mais. Mas eu garanto que assim que as coisas melhorarem, pode contar que a gente vai lá para os Estados Unidos ficar uma semaninha internado lá com a IHP, com o Santana. E para fazer os cursos. Para fazer para ir para os Estados Unidos, tem que ter feito De os dois preferência, aqui do porque Brasil, senão né? você vai chegar lá super perdido. E o Santana vai começar Perdido, né? a acelerar as coisas, e vai ficar perdido. Então, faça o módulo 1 e o 2. Se ficarem mesmo interessados, @IHPBR oficial, ou as minhas redes sociais também tem as redes sociais da IHP. E só mandar um DM lá pra gente que a gente joga todas as informações para vocês. Muito obrigada pelo Obrigado papo. você. Adorei. Pessoal, vamos estudar, vamos crescer, vamos trazer mais coisa de qualidade, mais resultados para nós, para os nossos alunos, porque é isso que a gente veio fazer aqui, né? Já que a gente escolheu essa profissão, vamos fazer direito, né? Vamos crescer, vamos ser muito bem remunerados por isso e todo mundo sai ganhando. Exatamente. Certo? Não é? Boa noite. A live de amanhã será mais cedo, 8h45. Sexta-feira, 8h45. Boa noite e até amanhã. Beijo, tchau, Márcio. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Até amanhã.